Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do módulo Escrituras da Escola de Formação Cristã da Igreja Batista Missionária. Hoje nós estamos na nossa aula 7 do módulo Escrituras e a gente tem estudado então a Bíblia, tem estudado alguns conceitos importantes que vão ajudar a gente no estudo da Palavra de Deus. A nossa aula de hoje é uma aula 100% prática, então nós vamos hoje juntos trabalhar um texto bíblico. Então o nosso objetivo hoje é nós estudarmos juntos esse texto para a gente entender como que vamos aplicar então os conceitos que a gente aprendeu até hoje nessas 6 aulas que nós tivemos então nas últimas semanas dentro desse módulo Escrituras. Então, como você se lembra, a gente trabalhou um pouco alguns conceitos importantes que nós precisamos ter em mente quando vamos então estudar o texto bíblico, sendo eles o gênero literário, o enredo bíblico, a história da Bíblia como um todo, o contexto histórico-cultural da passagem, o contexto situacional entre o autor e a sua audiência e o contexto imediato dos capítulos anteriores e posteriores e do livro como um todo. Lembrando que a Bíblia é composta aí de 66 livros, constituindo uma história unificada que aponta para Jesus, é a história da redenção. Então, é isso que a Bíblia é, a gente tem visto isso e a gente então entende que existem alguns conceitos que a gente precisa aplicar quando a gente está estudando um texto bíblico. Hoje eu quero falar também de um 6º conceito que a gente já mencionou aí na aula 4, eu cheguei a mencionar, que é a resposta pessoal que a Bíblia precisa criar em nós ao ser estudada. Então, ao estudar a Bíblia, a gente vai prestar atenção nos estilos de texto, nos contextos diversos, na história da Bíblia. Tudo isso visando que essa leitura e esse estudo gerem em nós uma resposta, que nós venhamos a ter uma resposta à leitura da Bíblia na nossa vida. É o que muita gente chama da aplicação do texto lido. No entanto, existem alguns textos que você não vai encontrar uma aplicação prática de passos do que fazer, mas são textos que vão gerar em você algo novo, que vão gerar um sentimento, que vão gerar um desejo, que vão mudar a sua forma de ver o mundo. Por isso que a gente vai usar aqui o termo resposta, tá bom? Porque a leitura da Bíblia não é para nós um mero encher-se de conhecimento, uma mera questão de ter os conceitos na nossa mente, não. É uma questão de ter o conhecimento para trazê-lo à prática. Então, os nossos 2 pilares da Escola de Formação Cristã, que estão presentes em todos os nossos módulos, é o conhecimento da palavra e a prática da palavra. Então, quando nós conhecemos mais a palavra de Deus, nosso objetivo é que isso gere em nós uma resposta, é que nós venhamos a responder a esse conhecimento com a nossa vida. Então, quando a gente está estudando uma passagem, é importante a gente ter em mente, então, e chegar à conclusão, né? O que essa passagem queria dizer para os receptores originais do texto, para as pessoas para quem esse texto foi originalmente escrito, como a gente já viu em diversas aulas, a Bíblia foi escrita com receptores em mente, escrita para pessoas como eu e você, e também escritas aí por Deus para nós, mas em primeiro lugar elas tinham um receptor. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender o que essa passagem que vamos estudar, qualquer passagem que seja que você vai estudar na sua casa, aí no seu tempo de estudo, o que ela queria dizer para os seus receptores originais e o que ela quer dizer para mim hoje, o que ela quer dizer para nós hoje. Então é importante a gente entender o que ela queria dizer para o povo que está recebendo essa palavra naquele tempo e o que ela então quer dizer para mim e para você na nossa vida, tá bom? Então é isso que a gente foca, é isso que a gente busca chegar a uma resposta, porque a verdade é que a Bíblia sempre vai gerar uma resposta em nós. Cabe a nós aceitarmos ou negarmos aquilo que ela está gerando no nosso coração. E nós precisamos então, como cristãos, como seguidores de Jesus, criar espaço
no nosso coração, criar espaço na nossa vida para que aquilo que a Bíblia nos ensina venha de fato ser uma realidade ao nosso redor. A leitura da Bíblia deve ser feita de maneira que a nossa vida seja transformada por essa leitura. E uma das formas pelas quais nós fazemos isso é lendo com intencionalidade, lendo com intenção de entender e fazendo um estudo mais aprofundado. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é um estudo mais aprofundado da passagem que a gente vai ler e que, claro, não substitui a sua leitura devocional, a sua leitura, talvez você está seguindo aí um plano de leitura para ler a Bíblia toda em um ano, você não vai conseguir fazer um estudo aprofundado de todos esses textos que você está lendo para ler a Bíblia toda em um ano, por exemplo. Mas é importante você juntar mais essa camada de estudo na sua leitura bíblica em alguns textos, ou fazer isso paralelamente ao que você já tem lido, porque isso vai enriquecer o seu estudo. E quanto mais você estuda as passagens, mais você vai entendendo. E outras passagens da Bíblia vão fazendo mais sentido para você, porque como a gente já viu, a Bíblia ela é um livro que tem uma coesão interna. E que tudo a respeito da Bíblia aponta para Jesus, aponta para a redenção. Então, quando a gente começa a estudar a Bíblia, estudar os textos, vai fazendo muito mais sentido e a gente vai conseguindo perceber conceitos, perceber temas que estão presentes aí no decorrer das Escrituras. Então é algo que não é uma coisa que você vai fazer só um dia e pronto, mas é algo que é para a vida toda. O estudo das Escrituras é algo para a nossa vida toda. Né, os judeus, né, tinham judeus que dedicavam a sua vida toda a estudar lá a Torá, a estudar lá a lei e os profetas, o Antigo Testamento. E nós precisamos também entender que o objetivo da Bíblia é que nós venhamos a ler e a estudar, a voltar a meditar, como a gente falou nas aulas anteriores, lá como está no Salmo 1, meditar nessa palavra, revisitar. É um processo da vida toda e nós estamos apenas começando, eu estou apenas começando e tenho certeza que você aí também tem muito para aprender nesse comprometimento de estudarmos a palavra de Deus no decorrer da nossa caminhada com Jesus. Lembrando que sempre que nós formos ler a Bíblia, nós temos conosco o Espírito Santo, o autor da Bíblia, junto conosco, nos auxiliando na compreensão. Então, como a gente viu anteriormente, sempre precisamos orar quando vamos estudar a fundo e a gente vai então orar para iniciar esse nosso estudo prático hoje. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. Quero te agradecer por esse dia que o Senhor preparou para estarmos aqui juntos de modo virtual, juntos pela tecnologia. Pedimos, Espírito Santo, que o nosso entendimento seja aberto nesse momento. Senhor Deus, envia, Pai, sabedoria a nós, abre o nosso entendimento, fala conosco, move o nosso coração para aquilo que o Senhor quer trazer para nós nesse momento e que nossa mente seja aberta para os conceitos do Senhor, para a Tua Palavra, para entendermos as verdades espirituais que o Senhor quer ministrar ao nosso coração através da Tua Palavra. Nós te agradecemos porque temos acesso à Bíblia traduzida no nosso idioma, em tantas versões. Nós te agradecemos porque temos acesso às Tuas Palavras. Nos lembramos daqueles que não têm acesso ainda à Bíblia. Oramos para que o Senhor envie trabalhadores, para que esse trabalho seja completado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. A gente vai estudar então agora uma passagem. E a gente vai ler lá Jeremias 29, do 4 ao 14. Então, quais vão ser os passos que a gente vai seguir na nossa leitura? Então, eu estou usando aqui a NVI, Nova Versão Internacional. Você pode usar a versão que você preferir. Para a função de estudarmos juntos, é legal que você tenha aí a mesma versão. Então, antes de mais nada, você vai pegar a sua Bíblia, vai pegar um caderno, uma folha, uma caneta, porque nós vamos estudar. Então, nós não vamos apenas aqui ouvir conceitos ou ficar apenas falando, você só ficar ouvindo eu falar, mas o objetivo é que você leia, anote e tenha aí tempo para estudar de fato. Então, separe aí um lugar, se você está fazendo outra coisa, aí dá uma pausa, separe uma Bíblia, um caderno e vamos lá. Claro que você pode só ouvir esse estudo e você vai aprender também, mas se você puder parar e fazer aí anotando, isso vai ser muito bom para você, você vai ter depois isso para guardar. Você pode então depois
se referir a isso para fazer outros estudos. Vai ter umas dicas práticas aí para você, tá bom? Então, a gente vai ler aqui Jeremias 29, do 4 ao 14. A primeira leitura é uma leitura dinâmica, ou seja, eu vou só ler o texto inteiro aqui, do versículo 4 ao 14, e em seguida eu vou fazer uma leitura mais atenta. Mas em primeiro momento é uma leitura dinâmica, só para eu entender melhor qual que é essa história, o que está acontecendo aqui nessa passagem, tá bom? Então vamos ler aí. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a mim orar, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Amém, até aqui. Então, aqui um texto que tem alguns versículos que são muito conhecidos de nós e que nós já ouvimos várias vezes, quer seja em pregações, quer seja sendo citados esses versículos, quer seja em canções. Na verdade, existem até algumas canções que contêm aqui alguns desses versículos que nós lemos. E é um primeiro momento, então, a gente lê para ter uma noção, mais ou menos, do que primariamente é o conteúdo aqui dessa passagem. Então, a gente percebe que é uma mensagem de Deus para o povo, certo? Agora, que povo, que mensagem, é isso que agora nossa leitura atenta, uma segunda leitura, a gente vai procurar entender e procurar observar. Então, se você puder aí usar um marca-texto, um lápis para você grifar, isso vai te ajudar bastante, ou então fazendo anotações aí do lado, tá bom? Então, nessa leitura mais atenta, no que a gente vai prestar atenção? Então, a gente vai prestar atenção nas palavras que estão sendo usadas, a gente vai prestar atenção no estilo literário, a gente vai prestar atenção em quem está escrevendo, em quem está recebendo, prestar atenção em qual é a mensagem que está sendo dada. Então, uma leitura mais atenta, buscando aí fazer uma interpretação desses elementos. Então, começa no versículo 4 com assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Então a gente vê aqui então que sabemos que o autor desse livro é Jeremias, quer dizer, é Baruque, mas é Jeremias, né? Baruque era o secretário de Jeremias. E quem está falando ou escrevendo essa mensagem é Jeremias, mas ele está falando em nome de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então a gente vê aqui que esse texto se trata de uma mensagem de Deus para quem? A todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Então a gente vê aqui que os receptores dessa mensagem, os receptores primários, eram os exilados, o povo de Jerusalém, que foi deportado para onde? Para Babilônia. Então, essa é uma mensagem que vai ser enviada para o povo de Jerusalém, que está deportado, vivendo na Babilônia, vivendo no exílio. Vamos continuar aqui, então. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas.
Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Então aqui, até o versículo 6, essa parte aqui, a gente vê qual é a mensagem que está sendo passada. Então aqui, a mensagem que está sendo dada é que eles devem se fixar aquela terra, certo? Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e colham de seus frutos. Casem-se e tenham filhos. Escolham mulheres para casarem, para que também tenham filhos. Multipliquem-se e não diminuam. Então aqui Deus está falando para o povo, olha, vocês vão se estabelecer por um tempo nessa terra e devem se multiplicar e não diminuir. Devem então viver nessa terra por um tempo. Essa é a mensagem que a gente entende a partir dessa fala. Em seguida ele continua então aí no versículo 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então aqui pensando que essa palavra era para o povo de Jerusalém que estava no exílio, eles estavam na Babilônia, e Deus aqui fala para eles que eles deveriam buscar a prosperidade da Babilônia, que eles deveriam buscar a prosperidade da cidade aonde eles estavam e para onde o Senhor os tinha deportado. Isso é muito interessante, porque Deus diz aqui para eles orarem pela cidade para a qual Ele os tinha deportado, ou seja, o exílio tinha sido feito de Deus, através, claro, de Nabucodonosor, que tinha deportado aí. Nós vamos ver exatamente quem são essas pessoas logo mais. E orem ao Senhor em favor dela. Ou seja, Deus então manda, olha, é para vocês orarem em favor dessa cidade na qual vocês estão em exílio, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Muito interessante. E aí então, continuando no versículo 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei. Então aqui a gente vê Deus dando um aviso para esse povo de que eles não deveriam acreditar nos profetas e adivinhos que estavam no meio deles, nem nos sonhos que esses profetas e adivinhos têm, porque eles estavam profetizando mentiras. Então aqui a gente vê que um segundo tema dentro terceiro tema, na verdade, é um aviso em relação aos falsos profetas. Então o primeiro tema estava falando sobre a fixação deles nessa terra. O segundo tema é de que eles deviam orar e buscar a prosperidade daquela terra. O terceiro tema é de que eles deviam tomar cuidado com as profecias, porque elas eram mentirosas. E, então aqui Jeremias continua, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, interessante esses 70 anos aqui, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, promessa, de trazê-los de volta para este lugar. Então aqui Deus está falando, dando um tempo para eles, dentro do qual vai acontecer a promessa do retorno do exílio. Então Deus diz aqui para eles, né? Se fixem na terra, orem pela terra, não acreditem naqueles que dizem que vocês vão logo retornar, porque vai demorar 70 anos no exílio para que vocês então voltem para Jerusalém. Então é essa mensagem que a gente está lendo aqui, que Jeremias está trazendo da parte de Deus. E Deus diz então que vai cumprir a promessa de trazê-los de volta, mas que vai ser depois do que eles pensam, que vai ser depois de 70 anos e não logo como eles queriam. E aqui Jeremias continua, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então aqui Deus está afirmando que Ele que conhece os planos que Ele tem para o povo de Jerusalém, para o povo de Judá. E o plano dele era de trazer prosperidade, de abençoar, de trazer esperança e um futuro, e não de lhes causar dano. Embora eles, nesse momento no qual eles estão recebendo essa mensagem, eles estivessem no exílio. Então a gente vê aqui a temática do plano de Deus,
certo? Então, a gente viu aqui a temática da fixação no exílio, a gente viu a temática de orar em favor da Babilônia, o aviso contra as falsas profecias. A gente vê aqui o Deus falando quanto tempo duraria o exílio de 70 anos. E a gente vê aqui Deus, então, afirmando para o povo que ele tinha planos de trazer-lhe esperança e um futuro, os planos de Deus. Assim como tinha sido o plano de Deus que eles fossem para o exílio, também era plano de Deus que um dia eles retornassem. E aí, então, o Senhor continua: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Então aqui Deus está dizendo: vocês então clamarão e eu ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Texto muito conhecido esse texto, aliás. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Ele reafirma a promessa dele. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde eu os deportei, diz o Senhor. Até aqui. Então o Senhor reafirma a promessa de trazê-los de volta do cativeiro. Aqui, só de fazer uma leitura mais atenta a esse texto, a gente já vê aqui alguns temas que estão presentes, que numa primeira leitura dinâmica, quando a gente lê aí com pressa, lê correndo, a gente não se atenta muitas vezes, não para pensar, não para interpretar o que está de fato sendo dito. Então aqui a gente viu que é uma mensagem que Deus traz através de Jeremias para o povo que estava no exílio. Então, se você ler aqui alguns versículos anteriores, se você ler o versículo 1 de Isaías 29, diz assim: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Então você logo vê aqui no versículo 1, um pouco antes desse texto que a gente leu, que esse conteúdo que a gente está lendo se trata de uma carta que Jeremias envia para o povo de Judá que estava no exílio, trazendo uma palavra em nome de Deus, trazendo a profecia que Deus tinha dado para ele. Então, escrita por Jeremias, trazendo uma profecia em prosa, uma carta, certo? Então, que tipo de texto é esse? É um texto em prosa, é uma mensagem trazida numa carta, que traz uma profecia de Jeremias, trazendo uma palavra da parte de Deus. Para quem? Para os exilados de Judá que estavam na Babilônia. E a gente vê então aí que é uma mensagem de Deus através de Jeremias para os exilados, tá bom? Então, só dessa leitura que a gente já compreende isso, já entende então qual é o gênero literário que a gente está lendo. Agora vamos pensar, né, uma vez que a gente já estabeleceu qual o tipo de texto qual é o contexto dessa passagem dentro do enredo bíblico. A gente falou algumas aulas atrás sobre o enredo da Bíblia, sobre a história da Bíblia e em que momento então se passa essa passagem. Então, obviamente, se passa no período de Israel e Judá. Então, se passa aí no período da história de Israel e Judá, antes, obviamente, da vinda de Jesus, e no período dos profetas. Então, Jeremias é um dos grandes profetas aí do Antigo Testamento e se passa, então, essa história dentro desse período, quando a gente pensa na história geral da Bíblia. Lembrando, é importante a gente lembrar, e isso quando a gente for ler os profetas do Antigo Testamento, a gente tem que ter sempre em mente, que o reino de Israel foi dividido entre o reino do norte, que permaneceu
chamando-se Israel, e o reino do sul, que foi chamado então de Judá, aonde estava Jerusalém. Então, quando a gente lê Jerusalém, a gente entende que está falando aí após, né, Salomão, quando aconteceu depois aí que Salomão morreu com os seus filhos, no reinado dos seus filhos, que aconteceu então a divisão aí do reino entre norte e sul, e o reino do sul é o reino de Judá, onde está Jerusalém, que é a cidade de Davi, a capital então do reino de Judá, tá bom? Então é isso que a gente fala quando está pensando em Judá. Israel foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul, entre Israel e Judá. E no período do profeta Jeremias, nesse período aqui que a gente está lendo, o reino do norte já tinha sido destruído pelos assírios. Então, os assírios tinham invadido Israel e tinham dispersado o povo, e então não havia mais o reino do norte, já tinha sido dizimado em exílio, a população já tinha se misturado, já tinha sido destruído. Então, até essa história que parte da história aí do porquê que os judeus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos não eram mais o povo de Israel, eles eram um povo misturado após o exílio imposto pelos assírios e a dispersão do povo. Os assírios tinham essa prática de tirar o povo do país deles e trazer outras pessoas, então tinha havido uma miscigenação. Mas isso é uma outra história, né? Então aqui a gente vê que o livro de Jeremias trata então de Judá, o reino do sul, e se passa em sua maior parte em Jerusalém. Então, o reino do norte já tinha sido conquistado pelos assírios, já tinha sido destruído e restou, então, o reino de Judá, e é sobre esse reino, e é nesse reino que se passa, então, essa passagem que a gente leu de Jeremias 29:4. Então, é importante a gente lembrar que a história dos reinos de Israel, a história de Israel, ela é narrada tanto em 1ª e 2ª Reis, quanto em 1ª e 2ª Crônicas. Então, quando a gente está lendo os textos proféticos, é muito importante, é legal, algo que a gente precisa fazer, de voltar lá para Crônicas ou para Reis e ver em que época, em que reinado que se passa essa passagem que a gente está lendo, essa profecia. Em que reinado essa profecia foi dada? Porque os profetas, eles... por exemplo, Jeremias, ele viveu durante 5 reinados diferentes em Judá, porque foi um período conturbado, né? Então, a gente voltar lá e ver, em que parte da história se encontra Jeremias, quem era o rei, ele estava no reino do sul, ele estava no reino do norte, ele fala aí sobre Jerusalém, qual que era a história, o que estava acontecendo, para a gente entender melhor o que se passa e sobre o que está sendo falado. Débora, mas como eu vou saber, né, onde se passa? Bom, eu dei a dica, né, do material de estudo na semana passada de você comprar uma Bíblia de estudo que vai te ajudar muito. Por exemplo, a aula de hoje é inteira, você pode estudar, né, a gente estuda com a Bíblia de estudo NVI, a minha é em inglês, mas em português é igualzinha, que tem então uma introdução no início do livro. Então, por exemplo, aqui, né, é o início de Jeremias. Não sei se vai conseguir ver, mas é só para você ter uma noção. Então, aqui, Jeremias tem uma introdução aí de algumas páginas que traz essa história do pano de fundo e traz a referência, aqui na nota de rodapé, por exemplo, de aonde que você pode encontrar essas referências cruzadas que a gente encontra no decorrer de toda a Bíblia. Mas os profetas, eles sempre citam. No texto bíblico, você pode, com uma Bíblia normal mesmo, essa aqui é uma Bíblia que não é de estudo, se você lê, por exemplo, aqui, né, Jeremias enviou essa carta e ele fala no versículo 2, isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe e os oficiais do Palácio Real e tal, foram enviados para a Babilônia. Você vê, o rei Joaquim. Então você volta lá, em 2ª Crônicas, por exemplo, essa história aqui já está bem no finalzinho de 2ª Crônicas, e você vai conseguir, nos títulos, né, das partes da sua Bíblia, no capítulo 36, tem
o título, o reinado de Joaquim, rei de Judá. Então você já sabe que essa história se passa no reinado desse rei aqui, que está lá em 2 Crônicas 36. Então, esse é um estudo, gente, como eu falei, para você se aprofundar no texto, tá bom? Então você vai tirar esse tempo para você ler, para você voltar, para você entender em que período da história está acontecendo. Claro que esses conhecimentos mais históricos, você pode pesquisar na internet. Eu não recomendo a internet para você estudar teologia e conceitos teológicos, né, conceitos aprofundados, porque você não sabe quem está escrevendo, você não sabe dizer que linha ele está seguindo, e como a gente sabe, existem ensinamentos que não são bíblicos. Então, agora, essa parte de história é mais tranquilo você pesquisar na internet, porque tem muita informação, e história, né, não dá muito para inventar, é aquilo mesmo. Então, tá bom? Então, aqui, esse é o contexto do enredo, é nessa parte da história que se passa, e a gente, então, entende lá no final de 2 Crônicas o que está acontecendo. Agora, vamos, então está dentro do enredo bíblico, dentro do período de Israel, ali na nossa história bíblica. O período de Israel, que vai do início, né, da saída do Egito até o exílio para a Babilônia. Então, é nesse período. Agora, qual é o contexto histórico-cultural? Então, a terceira camada que a gente vai estudar é o contexto histórico-cultural. Então, como eu mencionei, o livro do profeta Jeremias é num período conturbado da história de Judá e se passa, então, no reinado dos últimos 5 reis de Judá, entre Josias e Zedequias, tá bom? Então, entre esses 2 reinados, e essa história está narrada lá em 2 Crônicas, do 34 ao 36, tá bom? Então, aí ele se passa já no final, antes do exílio, né? No período pré-exílico aí, antes um pouquinho da Babilônia, de Jerusalém ser conquistada totalmente pela Babilônia. Então, quando você lê lá em 2 Crônicas, o reinado de Josias e dos seus sucessores, então, Josias morreu e foi sucedido por Jeoacás por pouquíssimo tempo, depois por Jeoaquim, depois por Joaquim, e depois por Zedequias. Você vai ver que era um período que foi super conturbado. Judá estava aí sofrendo ameaças, primeiro do Egito, e depois da Babilônia, mas de diversos outros impérios que vinham, né, quer seja do oeste, quer seja do leste. Então era uma região de muita instabilidade e muitas ameaças, né? Eles viviam nessa parte, sob constante ameaça de serem invadidos e de serem dominados por impérios ao seu redor. E a partir do reinado aí de Jeoaquim, depois que Josias morreu, então Josias morre, vem o seu filho, mas aí o seu filho reina apenas 3 meses, porque vem o rei do Egito, destrona o filho de Josias e coloca então Joaquim no lugar. A partir disso, a gente vê, né, a gente já viu aí com o filho de Josias isso acontecendo, vê com, né, alguns outros, se você for ler, recomendo que você leia aí, 2 Crônicas do 34 ao 36, você vê que por algumas vezes Jerusalém foi atacada e o rei era levado para o cativeiro. Então o rei ali e a corte e os sacerdotes eram levados e o povo ainda era deixado lá, mas o rei era tirado e era colocado um outro rei no lugar. Os invasores faziam muito isso. Então, aqui a gente vê, por exemplo, nessa passagem que nós lemos, que o que tinha acontecido era que Joaquim tinha sido deportado juntamente com a sua mãe e com os oficiais reais para a Babilônia. Então, nesse meio tempo. No reinado de Zedequias, que foi depois de Joaquim, então depois desse rei que foi mandado para o exílio, veio Zedequias. E aí no reinado dele, Nabucodonosor, que era o imperador da Babilônia, invade Jerusalém, destrói Jerusalém completamente e leva praticamente todo o povo de Jerusalém para o exílio. E aí é esse período aqui que começa o período do exílio na Babilônia. Então, é isso que está acontecendo nesse período de vida de Jeremias. Jeremias estava, inclusive, vivo quando isso aconteceu. E
a profecia, então, do capítulo 29 de Jeremias, que a gente leu aqui, se passa após o rei Joaquim e os seus oficiais serem levados para a Babilônia. Então, é nesse momento que se passa essa passagem que a gente acabou de ler. É muito interessante a gente ver, então, o que estava acontecendo no mundo, o que estava acontecendo no mundo de Israel naquela época, para a gente entender um pouco melhor essa mensagem, a mensagem dos profetas e a mensagem de Jeremias. Lembrando que o exílio acontece por conta da desobediência do povo de Judá e do rei aos preceitos judeus. Então, é a falha do povo e dos seus líderes de obedecerem a Deus e aos seus profetas. Então, por isso que acontece o exílio. E Jeremias profetiza no seu livro os temas de julgamento e destruição do reino de Judá, a responsabilidade individual do povo, trazendo essa noção de que os responsáveis por isso estar acontecendo, pelo julgamento de Deus ter vindo, era o próprio povo, porque não tinha seguido aos preceitos de Deus. Traz também, no entanto, a ideia de renovo e restauração futura. Ele traz, até mesmo nesse texto que a gente leu, traz essa profecia de renovo, essa promessa de renovo e restauração e a futura nova aliança de Deus com o seu povo. Então, são esses os temas principais aqui do livro de Jeremias e está dentro desse contexto histórico-cultural. Agora, passando aí para outra camada de contexto, o contexto situacional, qual que era a situação, então, de Jeremias entre Jeremias e os receptores do seu texto e as pessoas para as quais ele estava escrevendo isso, a sua audiência no caso. Então, como a gente falou, Jeremias era um profeta de julgamento e trazia, então, primariamente palavras de julgamento para o povo. Portanto, a relação entre Jeremias e o povo, ela era estremecida, ela era conturbada, e a relação de Jeremias com os reis também era conturbada. Jeremias não teve um bom relacionamento com nenhum dos reis do seu período, exceto Josias. Então, ele tinha um bom relacionamento com Josias, mas Josias morre, e com nenhum dos sucessores de Josias, Jeremias tem um bom relacionamento, e, na verdade, ele é perseguido e vive preso por grande parte do seu ministério, contando aí com apenas 2 momentos alternados de liberdade. Então, a gente vê que a relação entre Jeremias e os reis, a relação entre Jeremias e o povo era muito conturbada, era uma relação difícil, e ele não era bem quisto pelo povo, bem quisto pelo rei. Ele tinha essa relação muito difícil com o povo. Exceto por Josias, né? Se a gente voltar lá em 2 Crônicas 35, no versículo 25, a gente vê essa referência a Jeremias, no reinado de Josias, após a sua morte, né? Diz assim: Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias, e até hoje todos os cantores e cantoras homenageiam Josias com cânticos de lamento. Estes se tornaram uma tradição em Israel e estão escritos na coletânea de lamentações. Então, Jeremias era amigo de Josias, Josias morre e Jeremias escreve uma canção de lamento, um cântico de lamento pela sua morte, e depois disso, nenhum dos reis tinha uma relação boa com Jeremias. O exílio de Joaquim, então a gente leu aqui, né, que é essa carta do versículo 29, do capítulo 29, esse texto que a gente está estudando aqui, Jeremias 29, do 4 ao 14, na verdade essa carta, né, vai aí desde o versículo 4 até o versículo 23, mas a gente se ateve aí só uma parte, porque senão ia ficar muito extenso o nosso estudo. Ela se trata aí de quando Joaquim já estava no exílio e Jeremias tinha profetizado que isso iria acontecer, que Joaquim e seus oficiais iriam ser deportados para a Babilônia. Isso está lá em Jeremias 22, do 24 a 30. A gente vai ler aí do 24 até o 27, eu acredito. Vamos ver. Então, Jeremias 22, do 24 a 30, é muito interessante. 24 a 27 a gente vai ler. Juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que você, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria.
eu o entregarei nas mãos daqueles que querem tirar a sua vida, daqueles que você teme, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia e dos babilônios. Expulsarei você e sua mãe, a mulher que lhe deu à luz, para um outro país, onde vocês não nasceram, e no qual ambos morrerão. Jamais retornarão à terra para a qual anseiam voltar. Então, Jeremias tinha profetizado que o que de fato aconteceu, aconteceria. Então, muito interessante que a gente vê aqui no livro de Jeremias, várias profecias que se cumpriram num curto espaço de tempo e algumas que não se cumpriram e algumas que estão aí para se cumprir até os dias de hoje. Jeremias, então, era visto como um portador de más notícias, como nós podemos perceber. Então, esse era o contexto situacional, a relação entre Jeremias e a sua audiência. Agora, uma outra camada, a quinta camada, que a gente vai pensar estudando o contexto, só para a gente entender um pouco melhor aonde se ambienta o nosso texto, é o contexto imediato. Então, a gente falou um pouco sobre isso, que quando a gente estuda um texto, eu não posso simplesmente pegar aquele textinho aqui, para fins de estudo, para fins de compreensão de fato do que o texto quer dizer, sem estudar o que vem antes e o que vem depois, esse contexto imediato, imediatamente antes e imediatamente depois, bem como o contexto do livro. Então, o livro de Jeremias tem um contexto, a gente está estudando hoje, se trata de um livro profético, no qual estão escritas as profecias de Jeremias. Foi escrito provavelmente por Baruque, eu até mencionei isso, Baruque era o secretário de Jeremias e foi então quem escreveu aquilo que Jeremias narrou para ele, essas profecias. Jeremias era muito consciente do seu chamado como profeta. A gente lê lá o chamado de Jeremias em Jeremias 1, e ele era consciente de que ele proferia as palavras vindas de Deus, né? Vamos ler aí o versículo 4 e 5 do capítulo 1. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então, Jeremias tinha tido um chamado de Deus muito claro. E então desempenhava o seu papel, o seu ofício profético com autoridade, com consciência de que era algo de Deus. E as palavras dele, por isso que ele ia contra os falsos profetas com tanta autoridade, porque ele tinha consciência de que aquilo que Deus falava para ele vinha de fato de Deus, porque Deus tinha levantado ele e o chamado como um profeta para trazer as verdades de Deus para as nações, não só para Judá e o povo em Jerusalém, mas para as outras nações. Se você for ler, então, o livro do profeta Jeremias, você vai ver que ele profetiza contra diversas nações. E como eu falei, muitas profecias se cumpriam num curto prazo, como a profecia contra Joaquim, e outras profecias se cumpriram depois, ou estão para se cumprir. Um exemplo de uma profecia que se cumpriu no Novo Testamento está lá em Mateus 2, do 16 ao 18. Quando Herodes, então, manda matar todos os meninos abaixo de 2 anos, quando ele é enganado pelos reis magos que não contam para ele aonde Jesus tinha nascido. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Então, isso que Jeremias profetizou lá no capítulo 31 de Jeremias, no versículo 15, se cumpriu em Mateus 2. O cumprimento é narrado em Mateus 2, se cumpriu aí quando ocorreu o nascimento de Cristo e Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos do sexo masculino. Então a gente vê que esse é o contexto do livro de Jeremias, um livro profético. Agora, pensando exatamente, agora a gente vai afunilando para chegar então no nosso texto. No capítulo 29, nesse texto aqui, do versículo 4 ao versículo 14. Em primeiro lugar, então, eu vou ler, quando a gente vai ler, procura ler o capítulo todo. Então, se você puder, pause esse vídeo e leia o capítulo 29 todo, que vai te ajudar na sua compreensão. Então, no versículo 1 de Jeremias 29, a gente já leu, né, do versículo 1 ao versículo 4, narra aqui o que é essa carta. Então, a gente vê que é uma carta que
profeta Jeremias enviou aos líderes, ao rei, aos sacerdotes, aqueles que estavam exilados em Jerusalém, e ele enviou a carta por meio de Eleasa, certo? Então, a carta dizia o seguinte, e aí começa no versículo 4, a narrar o que a carta diz. Então, a gente leu no começo da aula até o 14, né? Do 15 até o 23, Jeremias traz, então, continua a trazer essa palavra de profecia, trazendo nomes específicos e falando por que isso aconteceu, né? Por que isso aconteceu conforme tinha sido profetizado e o que ainda iria acontecer. Então, ele começa a dizer aqui o que vai acontecer. Fala de novo contra os falsos profetas, fala de novo que que Jerusalém iria passar por um exílio de fato completo, e diz o que vai acontecer aos reis que ainda estavam aí no poder. Então a gente vê aqui que esse é o contexto do capítulo 29. Se a gente voltar um pouquinho, no capítulo 27, para a gente entender melhor a linha de raciocínio, o que está sendo trabalhado aqui nessa parte do livro de Jeremias, no capítulo 27, Jeremias então profetiza que as nações, inclusive Judá, deveriam se sujeitar a Nabucodonosor, se não morreriam, se não seriam dizimadas. E, obviamente, Judá não se submete, o rei não se submete a Nabucodonosor, e a profecia de Jeremias lá para frente é cumprida e Jerusalém é dizimada. Então, começa aqui o capítulo 27 com essa profecia de Jeremias contra as nações, dizendo que eles deveriam se submeter a Nabucodonosor e se não o fizessem, seriam dizimadas, morreriam, como de fato aconteceu. No capítulo 28, se levanta um falso profeta, Ananias, dizendo que o jugo da Babilônia seria quebrado e que o povo de Judá seria liberto em 2 anos. Então, ele vai contra a profecia de Jeremias, ele é um falso profeta que vai contra a profecia de Jeremias e o povo acredita nele e não segue aquilo que Jeremias tinha falado. No entanto, o que acontece é que Deus traz julgamento sobre Ananias e ele morre, porque ele havia mentido, mas o povo escolheu acreditar em Ananias. Então, aí a gente vê no capítulo 28 esse falso profeta se levantando. E então, no capítulo 29, Jeremias escreve essa carta aos exilados, dizendo aquilo que iria acontecer, trazendo o julgamento e trazendo também a promessa de restauração, não nos 2 anos que eles queriam, mas sim em 70 anos, ou seja, né, trazendo essa ideia de que eles deviam se fixar naquela terra, porque o exílio demoraria para acabar, mas que acabaria, e Deus promete então que restauraria Jerusalém e traria o povo de volta. Então, esse é o contexto imediato do capítulo 29. E nos capítulos seguintes, né, no capítulo 30 e no capítulo 31, Jeremias traz a promessa de restauração de Israel. Tanto no capítulo 30 e continua no 31, narra então a profecia de Jeremias em favor de Israel e de Jerusalém, falando sobre a restauração que aconteceria em parte, mas que aconteceria totalmente só muito tempo depois e que grande parte ainda não aconteceu. Então, a gente vê aqui, esse é o contexto dessa passagem, desses capítulos. Então, quando a gente está estudando um texto, é importantíssimo a gente se atentar ao contexto imediato do livro todo que a gente está estudando. Então, no caso Jeremias, mas qualquer que seja o livro, Efésios, Mateus, Gênesis, e também dos capítulos anteriores e dos capítulos posteriores, para você saber em que momento você está aqui se atentando e você está aqui estudando esse texto. Então, vamos pensar agora, né, tendo em mente esse contexto, tendo em mente esse estudo mais aprofundado, entendendo agora o que está acontecendo, vamos ler novamente do versículo 4 ao 14, pensando agora qual será a resposta
que essa passagem vai gerar em nosso coração. E para nos ajudar nessa resposta, eu trago aqui para a gente 4 princípios para a gente pensar. Então, a primeira pergunta, 4 perguntas, na verdade, para a gente fazer. A primeira pergunta é: o que eu posso aprender sobre o caráter de Deus nessa passagem? Então, a gente vai novamente, você vai pensando sobre isso, que a gente vai responder mais para frente. O que eu posso aprender com o caráter de Deus? Existem mandamentos que se aplicam à minha vida? Quais princípios eu posso aprender com esse texto? E, finalmente, qual é a minha resposta em relação a esse texto? Então, essas 4 perguntas. Caráter de Deus, mandamentos, princípios e resposta. Tá bom? Para você se lembre dessas 4 palavras. Então, vamos ler novamente aí, buscando esse entendimento sobre o caráter de Deus, sobre mandamentos e princípios e sobre a resposta, então, que você vai ter a partir desse texto. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei. Os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Então, lendo aqui, tendo esse panorama na nossa cabeça, o que então a gente pode aprender sobre o caráter de Deus nessa passagem? Então pensa aí, o que você pode aprender sobre o caráter de Deus nessa passagem? Se você quiser, você pode até pausar esse vídeo e responder essa pergunta nesse papel e voltar então, porque eu vou falar agora o que eu aprendi sobre o caráter de Deus nessa passagem. Então vou dar um tempinho aí para você responder por si mesmo o que você pode aprender sobre o caráter de Deus nesse texto de Jeremias 29, do 4 ao 14. Eu coloquei aqui, eu aprendi então, eu vejo que Deus é cuidadoso. Então a primeira característica do caráter de Deus, a primeira característica de Deus é que Deus é cuidadoso, Ele cuida dos seus. Isso do versículo 4 até o 9. Mesmo estando o povo no exílio por conta da sua desobediência, Deus continua falando com eles por meio de Jeremias. Deus traz essa palavra para eles, mesmo eles tendo errado, mesmo estando aí no exílio, né, essa parte de Joaquim e a família real. E lhes promete restauração. Então, no meio de uma situação difícil, Deus é cuidadoso e traz a promessa de restauração. Então, eu vejo o cuidado de Deus para com o povo dele. Em segundo lugar, a característica que eu vejo nesse texto é que Deus é confiável. No versículo 11, a gente vê aqui, né, que Deus diz que Ele que conhece os planos que tem, planos de fazê-los prosperarem, não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então a gente vê aqui que Deus é confiável e os planos dele são bons, mesmo que a situação atual seja ruim. Então Deus diz aqui que o plano que ele tinha era bom, era um plano de esperança, de trazer um futuro, mesmo que a situação atual fosse de desesperança no exílio. Então a gente pode depreender que Deus é confiável, mesmo quando as situações ao nosso redor estão difíceis, Deus tem um plano que é bom. Terceira característica que eu vejo aqui é que Deus é perdoador.
Então, no versículo 12 ao 14, Deus começa a falar que se eles clamarem de todo o coração, Ele se faria achado por eles, Ele responderia. Então, nós vemos que Deus é um Deus perdoador. Ele perdoa. Quando oramos de todo o coração, Deus se faz ser achado por nós. E a quarta característica que eu vejo aqui é que Deus é fiel. Ele cumpre as suas promessas, mesmo que no meio do caminho aconteçam tribulações. Então, aqui mesmo que eles estivessem no exílio, mesmo que não fosse no tempo que eles queriam, nesses 2 anos que o falso profeta tinha dito, mas sim 70 anos que duraria esse tempo de exílio, ainda assim Deus era fiel e iria cumprir as promessas de restauração para eles. Então eu vejo aqui essas características, eu posso aprender isso do caráter de Deus e você talvez pode ter escrito outras características, você pode ter percebido outras coisas, por isso que essa parte de uma resposta pessoal, é aquilo que você entende quando você lê o texto de maneira tendo compreensão aberta, sabendo do que se trata esse texto, não apenas uma coisa X, assim, que você abriu e leu, né, aquela roleta russa. Agora, a segunda pergunta que a gente faz, buscando uma resposta, existem mandamentos presentes que se aplicam à minha vida? O que eu observo aqui é que não há mandamentos que se aplicam diretamente à minha vida, porque se tratam de mandamentos para o povo. Então, por exemplo, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Isso não são mandamentos para mim, né? Então eu tenho que plantar um jardim e comer desse fruto. Não, isso aqui é o que Deus está falando para o povo de Israel. No entanto, existem princípios que eu posso aprender com essa leitura. Então, mandamentos não estão claros aqui diretamente para a minha vida, mas então eu vou pular para a terceira pergunta, que é: quais são os princípios que eu posso aprender dessa leitura? Porque essa aqui é a verdade. Muitas vezes nós vamos ler textos, e eu escolhi esse texto aqui propositalmente, que não vão necessariamente ter mandamentos que nós devemos seguir, mas que vão ter princípios, sim, que nós devemos seguir. Então, por exemplo, lá no Novo Testamento, as falas de Jesus são mandamentos que nós devemos seguir, claro. Agora, quando nós lemos alguns textos poéticos, quando nós lemos outros textos, não necessariamente são mandamentos que nós vamos seguir, especialmente aí no Antigo Testamento, não todos, tá, gente? Porque existem mandamentos que nós precisamos seguir, mas é uma questão de princípios. Então, esse texto aqui não tem mandamentos claros para mim, mas existem princípios que eu preciso, sim, observar na minha vida. Quais princípios, então, eu posso aprender dessa leitura? Então, lendo aqui o versículo 7, né, que Deus diz para eles buscarem a prosperidade da cidade onde eles estão, para orarem por essa cidade, a gente vê aqui que nós precisamos, então, orar pela prosperidade de nossas cidades, certo? Então, nós precisamos orar, precisamos buscar a prosperidade de onde nós estamos, precisamos orar, precisamos abençoar esse lugar, porque isso vai nos abençoar também. Outro princípio que a gente pode perceber é que nós precisamos tomar cuidado com falsos profetas que dizem coisas falsas em nome de Deus. Esse é um tema muito presente em Jeremias e é presente nessa passagem também, sobre os falsos profetas. Então não pense você que falsos profetas existiam apenas no Antigo Testamento. Não. O apóstolo Paulo diz, né, ali no Novo Testamento, que a igreja precisa tomar cuidado com os falsos mestres, aqueles que trazem falsos ensinos, com os falsos profetas. Então nós precisamos, eu e você também, tomar cuidado com os falsos ensinos, com aqueles que profetizam mentiras em nome de Deus. Outro princípio que eu posso absorver, então, dessa passagem, é que nós precisamos confiar em Deus, pois Ele é quem conhece os planos que tem para nós, e são planos de bem e não de mal. Precisamos, então, confiar, exercitar a nossa confiança em Deus, sabendo que os planos dele são de bem. Outro princípio é que eu preciso buscar a Deus de todo o coração, pois Ele me ouve. Deus diz aqui, né? Então vocês clamarão a mim, virão a mim, eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então, eu e você precisamos buscar a Deus de todo o coração. Esse é outro princípio que a gente pode aprender. E você pode ter colocado aí outros princípios que você aprende nesse texto, que você percebe. Esses foram os que eu coloquei aqui, mas, claro, não são estanques, não precisam ser apenas esses. E a quarta pergunta, então, que a gente faz quando está buscando uma resposta para a nossa vida, trazer uma resposta dentro de nós em relação a esse texto, é a última e derradeira pergunta: qual é a minha resposta em relação a esse texto? Então,
tendo visto qual é o caráter de Deus, quais são os mandamentos de Deus para nós, quais são os princípios que eu aprendo dentro desse texto. Em quarto lugar, então, você traz agora o momento da aplicação pessoal, da resposta, e responde, então, tendo visto essas verdades a respeito do caráter de Deus, tendo aprendido esses princípios, qual é a resposta que você quer ter na sua vida? E essa é uma resposta pessoal, e fica aí, então, essa pergunta para você responder agora. Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta prática na sua vida em relação a esse texto? Pode ser formas de pensar, pode ser formas de agir, pode ser de fato ações, pode ser de fato uma aplicação prática, mas não necessariamente apenas. Mas o que isso gera dentro de você? Qual é a mudança que esse texto gera e qual é a mudança que você quer que ele gere tendo feito esse estudo? Tá bom? Então, aí se encerra o nosso estudo de Jeremias 29, de 4 a 14. Espero que você tenha gostado e você pode seguir esse roteiro, seguir essa ordem de estudo para qualquer texto que você for fazer. Inclusive, eu vou deixar aqui, então, uma lição de casa que a gente vai corrigir na nossa aula que vem. Lembrando que a nossa próxima aula é a nossa última aula do módulo Escrituras e vai ser também uma aula bem prática. Então, hoje, nós estudamos um texto do Antigo Testamento, texto profético de Jeremias. A lição de casa vai ser você fazer um estudo de Mateus 5, de 13 a 16, que diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então aqui uma palavra de Jesus, e esse vai ser o estudo então que você vai fazer na sua casa. E semana que vem a gente vai então trazer essa correção desse estudo juntos, de Mateus 5, de 13 a 16. E aula que vem então a gente vai estudar uma outra passagem também no Novo Testamento, juntos novamente, além dessa correção de Mateus 5. Lembrando então que essa correção eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque você já vai ter feito esse estudo em casa. Por isso que é importante você então tirar um tempo na sua semana para você parar, ler Mateus 5, 13 a 16, seguir essas camadas dos conceitos, né? Então, o tipo de texto, o enredo bíblico, o contexto histórico-cultural, o contexto situacional, a situação entre o autor e a sua audiência, e o contexto imediato da passagem, o que está antes e o que está depois, e o contexto do livro, claro, e a sua resposta em relação àquilo que você então aprende, trazendo aí questões, características de Deus, mandamentos para seguir, princípios para aprender e a resposta na sua vida, tá bom? Então esse é o roteiro, espero que você tenha gostado, que tenha sido algo esclarecedor para você. Como sempre, deixa o seu like aqui, deixa o seu comentário, fala pra gente o que você achou desse estudo, o que você aprendeu, para que venhamos a saber como está sendo para você. E a gente se vê então semana que vem para nossa última aula. Faça a sua lição de casa, estude Mateus 5, de 13 a 16 e vamos juntos então aprender mais sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe, até semana que vem.